Menkyu. Introdução à Economia. Parte 12. Flutuações econômicas no curto prazo. Capítulo 33. Demanda agregada e oferta agregada. A atividade econômica flutua de ano para ano. Na maioria dos anos, a produção de bens e serviços aumenta. Por causa de aumentos na força de trabalho, no estoque de capital e de avanços no conhecimento tecnológico, a economia é capaz de produzir cada vez mais com o passar do tempo. Esse crescimento permite que todos desfrutem de um padrão de vida mais alto. Na média dos últimos 50 anos, a produção da economia americana, medida pelo PIB real, cresceu cerca de 3% ao ano. Em alguns anos, contudo, esse crescimento normal não ocorre. As empresas se descobrem incapazes de vender todos os bens e serviços que têm a oferecer, de modo que reduzem a produção. Trabalhadores são demitidos, o desemprego aumenta e as fábricas ficam ociosas. Quando a economia produz menos bens e serviços, o PIB real e as demais medidas de renda caem. Um período como esse, de queda na renda e aumento do desemprego, é chamado de recessão, se for relativamente brando, e de depressão, se for mais severo. Recessão é um período de queda da renda real e aumento do desemprego. Depressão, uma recessão grave. O que será que provoca as flutuações de curto prazo na atividade econômica? O que será que as políticas públicas podem fazer para impedir períodos de queda da renda e aumento do desemprego, se é que de fato é possível fazer algo? Quando ocorrem recessões e depressões, o que será que os formuladores de políticas podem fazer para reduzir a duração e a severidade desses períodos? Essas são as perguntas que abordaremos agora. As variáveis que estudaremos são, em grande parte, as mesmas que vimos em capítulos anteriores. Elas incluem o PIB, o desemprego, as taxas de juros e o nível de preços. Igualmente familiares são os instrumentos políticos que incluem as despesas do governo, impostos e oferta de moeda. O que difere em relação à análise que fizemos anteriormente é o horizonte de tempo. Até aqui concentramo-nos no comportamento da economia no longo prazo. Nosso foco agora será sobre as flutuações de curto prazo da economia em torno de sua tendência de longo prazo. Embora ainda haja discussão entre os economistas sobre como analisar as flutuações de curto prazo, a maioria deles utiliza o modelo de demanda agregada e oferta agregada. Nossa principal tarefa aqui será aprender a usar esse modelo para analisar os efeitos de curto prazo de vários eventos e políticas. Este capítulo introduz as duas peças-chave do modelo, a curva de demanda agregada e a curva de oferta agregada. Mas, antes de tratar do modelo, vamos examinar os fatos. 3 fatos-chave sobre as flutuações econômicas. As flutuações de curto prazo na atividade econômica ocorrem em todos os países e em todos os períodos da história. Como ponto de partida para a compreensão dessas flutuações de ano para ano, vamos discutir algumas de suas principais propriedades. Fato 1. As flutuações econômicas são irregulares e imprevisíveis. As flutuações na economia são frequentemente chamadas de ciclo de negócios. Como sugere o termo, as flutuações econômicas correspondem a mudanças nas condições dos negócios. Quando o PIB real cresce rapidamente, os negócios vão bem. Durante tais períodos de expansão econômica, as empresas descobrem que os clientes são abundantes e que seus lucros são crescentes. Por outro lado, quando o PIB real cai durante as recessões, os negócios passam a ter problemas. Durante esses períodos de contração econômica, a maioria das empresas apresenta queda nas vendas e diminuição nos lucros. Mas o termo ciclo de negócios pode dar uma ideia enganosa porque parece sugerir que as flutuações econômicas seguem um padrão regular e previsível. Na verdade, as flutuações econômicas não são nada regulares, e são quase impossíveis de se prever com grande precisão. O painel, da figura 1 mostra o PIB real dos Estados Unidos desde 1965.
A área sombreada representa períodos de recessão. Como vemos na figura, as recessões não ocorrem em intervalos regulares. Às vezes, as recessões ocorrem próximas umas das outras, como as recessões de 1980 e de 1982. E às vezes a economia passa muitos anos sem entrar em recessão. O maior período da história sem recessões foi a expansão econômica de 1991 a 2001. Fato 2. A maioria das variáveis macroeconômicas flutua junta. O PIB real é a variável mais comumente usada para monitorar variações de curto prazo na economia porque é a medida mais abrangente da atividade econômica. O PIB real mede o valor de todos os bens e serviços produzidos em um dado período de tempo. Mede também a renda total corrigida pela inflação de todas as pessoas na economia. Ocorre que para monitorar as flutuações de curto prazo, não importa realmente a medida de atividade econômica que utilizamos. A maioria das variáveis macroeconômicas que medem algum tipo de renda, despesa ou produção flutua de maneira bastante próxima. Quando o PIB real cai durante uma recessão, caem também a renda pessoal, os lucros das empresas, as despesas de consumo, as despesas de investimento, a produção industrial, as vendas no varejo, as vendas de imóveis residenciais, as vendas de carros e assim por diante. Como as recessões são fenômenos que afetam a economia, elas aparecem em muitas fontes de dados macroeconômicos. Embora muitas variáveis macroeconômicas flutuem juntas, as flutuações se dão em medidas diferentes. Mais especificamente, como mostra o painel B da figura 1, a despesa de investimento varia muito durante o ciclo de negócios. Embora o investimento seja aproximadamente cerca de 1/7 do PIB, os declínios no investimento respondem por cerca de 2/3 do declínio no PIB durante as recessões. Em outras palavras, quando as condições econômicas se deterioram, grande parte do declínio pode ser atribuída à redução nas despesas em novas fábricas, casas e estoques. Figura 1. Um panorama das flutuações econômicas de curto prazo. Esta figura mostra o PIB real no painel A, as despesas de investimento no painel B, e o desemprego no painel C, todos para a economia dos Estados Unidos, usando dados trimestrais desde 1965. As recessões são representadas pelas áreas sombreadas. Observe que o PIB real e as despesas de investimento declinam durante as recessões, enquanto o desemprego aumenta. Notícias. O indicador de lixo. Quando a economia entra em recessão, muitas variáveis macroeconômicas declinam juntas. Eis um exemplo diferente tirado da recessão de 2001. A economia foi para o lixo, e não há muito lixo. Quando as pessoas dizem que a economia está no lixo, elas não estão exagerando. O infortúnio de muitas empresas e famílias da área de Chicago se reflete no menor volume de lixo que estão jogando fora, segundo coletores de lixo e especialistas no assunto. O lixo como indicador econômico não é exatamente uma ciência estabelecida. Mas estatísticas recentes têm um cheiro inconfundível de uma tendência de queda. Em Chicago, o fluxo total de lixo caiu 6% de 1999 para 2000. Nos 23 subúrbios ao noroeste do centro, os aumentos anuais entre 2% e 10% do lixo doméstico durante o mercado em expansão foram substituídos por uma queda que se aproxima de 1% ao ano. Não parece tanto, mas nessa atividade representa muita coisa, diz Brooke Beal, diretor executivo da Solid Waste Agency do condado de Northern Cook. Os altos e baixos estão diretamente relacionados com o estado da economia. O lixo residencial aumenta marcadamente quando a economia vai bem, graças principalmente a compras de móveis ou itens como televisores ou computadores que vêm com muito material de embalagem. Kat Cisco, co-diretora do Garbage Product da Universidade do Arizona, que explora o que o lixo tem a dizer sobre a cultura, diz que o outro lado da moeda surge durante os tempos difíceis.
Podemos esperar que entrem menos detritos deixados por grandes aquisições, como caixotes de papelão, pedaços de isopor e emaranhados de celofane, no fluxo de lixo. Fato 3. Com a queda na produção, o desemprego cresce. As variações na produção de bens e serviços da economia são estreitamente correlacionadas com variações na utilização da força de trabalho na economia. Em outras palavras, quando o PIB real cai, a taxa de desemprego aumenta. Esse fato não surpreende quando as empresas decidem produzir uma quantidade menor de bens e serviços demitem trabalhadores, aumentando o número de pessoas desempregadas. O painel C da figura 1 mostra a taxa de desemprego da economia dos Estados Unidos desde 1965. Novamente, as recessões são representadas pelas áreas sombreadas da figura. A figura mostra claramente o impacto das recessões sobre o desemprego. Em cada uma das recessões, a taxa de desemprego aumentou substancialmente. Quando a recessão termina e o PIB real começa a se expandir, a taxa de desemprego declina gradualmente. A taxa de desemprego nunca se aproxima de zero, pelo contrário, ela flutua em torno de sua taxa natural de cerca de 5% ou 6%. Explicando as flutuações econômicas no curto prazo. Descrever os padrões apresentados pelas economias enquanto elas flutuam com o passar do tempo é fácil. Explicar o que causa essas flutuações é mais difícil. De fato, se comparada aos tópicos que estudamos nos capítulos anteriores, a teoria das flutuações econômicas continua controvertida. Neste capítulo e nos 2 seguintes desenvolveremos o modelo que a maioria dos economistas usa para explicar as flutuações de curto prazo da atividade econômica. Como o curto prazo difere do longo prazo nos capítulos anteriores, desenvolvemos teorias para explicar o que determina a maioria das variáveis macroeconômicas mais importantes no longo prazo. O capítulo 25 explicou o nível e o crescimento da produtividade e do PIB real. Os capítulos 26 e 27 explicaram como o sistema financeiro funciona e como a taxa de juros real se ajusta para equilibrar poupança e investimento. O capítulo 28 explicou por que sempre há algum desemprego na economia. Os capítulos 29 e 30 explicaram o sistema monetário e como as alterações na oferta de moeda afetam o nível de preços, a taxa de inflação e a taxa de juros nominal. Os capítulos 31 e 32 estenderam essa análise às economias abertas a fim de explicar a balança comercial e a taxa de câmbio. Toda essa análise anterior baseou-se em 2 ideias relacionadas à dicotomia clássica e à neutralidade monetária. Lembre-se de que a dicotomia clássica é a separação das variáveis entre variáveis reais, aquelas que medem quantidades ou preços relativos, e as variáveis nominais, aquelas medidas em termos de moeda. De acordo com a teoria macroeconômica clássica, as variações na oferta de moeda afetam as variáveis nominais, mas não as variáveis reais. Como resultado dessa neutralidade monetária, os capítulos 25 a 28 puderam examinar os determinantes das variáveis reais, PIB real, taxa de juros real e desemprego, sem introduzir variáveis nominais, a oferta de moeda e nível de preços. Será que essas hipóteses da teoria macroeconômica clássica aplicam-se ao mundo em que vivemos? A resposta a esta questão é de importância central para o entendimento de como a economia funciona. A maioria dos economistas acredita que a teoria clássica descreve o mundo no longo prazo, mas não no curto prazo. Para além de um período de diversos anos, as variações na oferta de moeda afetam os preços e outras variáveis nominais, mas não o PIB real, o desemprego ou outras variáveis reais. Mas quando estudamos as mudanças na economia de ano para ano, a hipótese da neutralidade monetária não é mais apropriada. A maioria dos economistas acredita que, no curto prazo, as variáveis reais e nominais estão fortemente ligadas. Mais especificamente, variações na oferta de moeda podem afastar temporariamente a produção de sua tendência de longo prazo.
Para entender a economia no curto prazo, portanto, precisamos de um novo modelo. Para construir esse novo modelo, usaremos muitos dos instrumentos que desenvolvemos nos capítulos anteriores, mas teremos de abandonar a dicotomia clássica e a neutralidade da moeda. O modelo básico das flutuações econômicas. Nosso modelo de flutuações econômicas no curto prazo concentra-se no comportamento de duas variáveis. A primeira é a produção de bens e serviços da economia, medida pelo PIB real. A segunda é o nível geral de preços, medido pelo IPC ou pelo deflator do PIB. Observe que a produção é uma variável real, ao passo que o nível de preços é uma variável nominal. Portanto, concentrando-nos no relacionamento entre essas duas variáveis, estamos destacando o colapso da dicotomia clássica. Analisaremos as flutuações na economia por meio do modelo de demanda agregada e oferta agregada, o qual é ilustrado na figura 2. No eixo vertical está o nível geral de preços da economia. No eixo horizontal está a quantidade geral de bens e serviços. A curva de demanda agregada mostra a quantidade de bens e serviços que as famílias, as empresas e o governo desejam comprar a cada nível de preços. A curva de oferta agregada mostra a quantidade de bens e serviços que as empresas produzem e vendem a cada nível de preços. De acordo com esse modelo, o nível de preços e a quantidade produzida se ajustam para equilibrar a demanda agregada e a oferta agregada. Modelo de demanda agregada e oferta agregada é o modelo que a maioria dos economistas usa para explicar as flutuações de curto prazo na atividade econômica em torno de sua tendência de longo prazo. Curva de demanda agregada é uma curva que mostra a quantidade de bens e serviços que as famílias, as empresas e o governo desejam comprar a cada nível de preços. Curva de oferta agregada é uma curva que mostra a quantidade de bens e serviços que as empresas decidem produzir e vender a cada nível de preços. Figura 2. Demanda agregada e oferta agregada. Os economistas usam o modelo de demanda agregada e oferta agregada para analisar as flutuações econômicas. No eixo vertical está o nível geral de preços. No eixo horizontal está a produção total de bens e serviços da economia. A produção e o nível de preço se ajustam até chegar ao ponto em que as curvas de oferta agregada e de demanda agregada se cruzam. Pode parecer tentador enxergar o modelo de demanda agregada e oferta agregada como nada mais que uma versão ampliada do modelo da demanda e da oferta de mercado que apresentamos no capítulo 4. Todavia, este modelo é, de fato, bem diferente. Quando consideramos a oferta e a demanda em um mercado específico, como o de sorvetes, por exemplo, o comportamento dos compradores e dos vendedores depende da capacidade dos recursos de se mover de um mercado para outro. Quando o preço do sorvete aumenta, a quantidade demandada diminui porque os compradores usam sua renda para comprar outros bens em substituição ao sorvete. De forma similar, o preço mais elevado do sorvete aumenta a quantidade ofertada porque as empresas que produzem sorvete podem aumentar a produção contratando trabalhadores de outros setores da economia. Essa substituição microeconômica de um mercado para outro é impossível quando analisamos a economia. Afinal de contas, a quantidade que nosso modelo procura explicar, o PIB real, mede a quantidade total produzida em todos os mercados da economia. Para entender por que a curva de demanda agregada tem inclinação negativa e a curva de oferta agregada tem inclinação positiva, precisamos de uma teoria macroeconômica. Nossa próxima tarefa será desenvolver essa teoria. A curva de demanda agregada. A curva de demanda agregada nos diz a quantidade de todos os bens e serviços demandados na economia a qualquer nível de preço dado. Como ilustra a figura 3, a curva de demanda agregada tem inclinação negativa. Isso significa que tudo o mais permanecendo constante, uma queda no nível geral de preços da economia de P1 para P2, digamos, tende a aumentar a quantidade demandada de bens e serviços de Y1 para Y2. Figura 3.
A curva de demanda agregada. Uma queda no nível de preços de P1 para P2 aumenta a quantidade demandada de bens e serviços de Y1 para Y2. Há 3 razões para essa relação negativa. Quando o nível de preços cai, a riqueza real aumenta, as taxas de juros caem e a taxa de câmbio se deprecia. Esses efeitos estimulam as despesas de consumo, investimento e exportações líquidas. Uma maior despesa nesses 3 componentes da produção significa que uma maior quantidade de bens e serviços é demandada. Porque a curva de demanda agregada tem inclinação negativa. Por que será que uma queda no nível de preços aumenta a quantidade demandada de bens e serviços? Para responder a essa questão, é útil lembrar que o PIB que chamamos de Y, é a soma de consumo, C, do investimento, e das compras do governo, G, e das exportações líquidas, L, Y igual a C mais I mais G mais EL. Cada um desses 4 componentes contribui para a demanda agregada por bens e serviços. Por enquanto, admitiremos que as despesas do governo sejam fixadas pela política. Os outros 3 componentes da despesa, consumo, investimento e exportações líquidas, dependem das condições econômicas e, mais especificamente, do nível de preços. Para entender a inclinação negativa da curva de demanda agregada, devemos examinar como o nível de preços afeta a quantidade demandada de bens e serviços para consumo, investimento e exportações líquidas. Nível de preços e consumo, o efeito riqueza. Considere o dinheiro que você tem em sua carteira e em sua conta bancária. O valor nominal desse dinheiro é fixo, mas seu valor real, não. Quando os preços caem, esse dinheiro fica mais valioso porque pode ser usado para comprar mais bens e serviços. Portanto, uma queda no nível de preços enriquece os consumidores, o que por sua vez, os incentiva a gastar mais. O aumento nas despesas de consumo significa uma maior quantidade demandada de bens e serviços. Nível de preços e investimento, o efeito taxa de juros. Como vimos no capítulo 30, o nível de preços é um dos determinantes da quantidade demandada de moeda. Quanto menor o nível de preços, menos moeda as famílias necessitarão manter para comprar os bens e serviços que desejam. Quando o nível de preços cai, portanto, as famílias podem tentar diminuir a retenção de moeda mediante concessão de empréstimos. Por exemplo, uma família poderia usar seu excedente de moeda para comprar títulos que rendem juros. Ou poderia depositar seu excedente de moeda em uma conta de poupança que rende juros, e o banco usaria esses fundos para conceder mais empréstimos. Em qualquer dos 2 casos, à medida que as famílias tentam converter parte de sua moeda em ativos que rendem juros, empurram a taxa de juros para baixo. Uma taxa de juros menor, por sua vez, incentiva a tomada de empréstimos por empresas que desejam investir em novas fábricas e equipamentos e por parte de famílias que desejam investir em novas casas. Portanto, um menor nível de preços reduz a taxa de juros, incentiva uma maior despesa em bens de investimento e, por meio disso, aumenta a quantidade demandada de bens e serviços. Nível de preço e exportações líquidas, o efeito taxa de câmbio. Como acabamos de ver, um menor nível de preços nos Estados Unidos reduz a taxa de juros americana. Reagindo a isso, alguns investidores dos Estados Unidos procurarão maiores retornos, investindo no exterior. Por exemplo, à medida que as taxas de juros dos títulos do governo dos Estados Unidos diminuem, um fundo mútuo poderia vender seus títulos norte-americanos a fim de comprar títulos do governo alemão. À medida que o fundo mútuo tenta converter seus dólares em euros para comprar os títulos alemães, ele aumenta a oferta de dólares no mercado de câmbio de moeda estrangeira. O aumento na oferta de dólares provoca uma depreciação do dólar diante de outras moedas. Como cada dólar compra menos unidades de moedas estrangeiras, os bens estrangeiros se tornam mais caros em relação aos bens produzidos internamente.
Essa variação na taxa de câmbio real, o preço relativo dos produtos internos e estrangeiros, aumenta as exportações americanas de bens e serviços e reduz a importação de bens e serviços pelos Estados Unidos. As exportações líquidas, que são iguais às exportações menos as importações, aumentam. Portanto, quando uma queda no nível de preços nos Estados Unidos provoca uma queda na taxa de juros americana, a taxa de câmbio real se deprecia e essa depreciação estimula as exportações líquidas dos Estados Unidos, aumentando, assim, a quantidade demandada de bens e serviços. Resumo. Há, portanto, 3 razões distintas porém correlacionadas pelas quais uma queda no nível de preços aumenta a quantidade demandada de bens e serviços. 1. Os consumidores se sentem mais ricos, o que estimula a demanda por bens de consumo. 2. A taxa de juros cai, o que estimula a demanda por bens de investimento. 3. A taxa de câmbio se deprecia, o que estimula a demanda por exportações líquidas. Por essas 3 razões, a curva de demanda agregada tem inclinação negativa. É importante ter em mente que a curva de demanda agregada, como todas as curvas de demanda, é construída com tudo o mais permanecendo constante. Mais especificamente, nossas 3 explicações da inclinação negativa da curva de demanda agregada assumem como hipótese que a oferta de moeda é fixa. Ou seja, estamos considerando como uma alteração no nível de preços afeta a demanda por bens e serviços mantendo a quantidade de moeda na economia constante. Como veremos, uma alteração na quantidade de moeda desloca a curva de demanda agregada. Por enquanto, basta ter em mente que a curva de demanda agregada é construída para uma quantidade de moeda dada. Porque a curva de demanda agregada poderia se deslocar. A inclinação negativa da curva de demanda agregada mostra que uma queda no nível de preços eleva a quantidade total demandada de bens e serviços. Mas há muitos outros fatores que afetam a quantidade demandada de bens e serviços para um nível de preços dado. Quando um desses outros fatores muda, a curva de demanda agregada se desloca. Vamos considerar alguns exemplos de eventos que deslocam a demanda agregada. Podemos classificá-los de acordo com o componente de despesa que é mais diretamente afetado. Deslocamentos decorrentes do consumo. Suponha que os americanos subitamente passem a se preocupar mais com a poupança para a aposentadoria e, como resultado, reduzam seu consumo corrente. Como a quantidade demandada de bens e serviços para qualquer nível de preços é menor, a curva de demanda agregada se desloca para a esquerda. De maneira inversa, imagine que um boom do mercado de ações deixe as pessoas mais ricas e menos preocupadas com a poupança. O aumento resultante nas despesas de consumo significa maior quantidade demandada de bens e serviços para qualquer nível de preços dado, de modo que a curva de demanda agregada se desloca para a direita. Portanto, qualquer acontecimento que altere o quanto as pessoas desejam consumir para qualquer nível de preços dado desloca a curva de demanda agregada. Uma variável política que tem esse efeito é o nível de tributação. Quando o governo reduz os impostos, incentiva as pessoas a gastar mais de modo que a curva de demanda agregada se desloca para a direita. Quando o governo aumenta os impostos, as pessoas reduzem suas despesas e a curva de demanda agregada desloca-se para a esquerda. Deslocamentos decorrentes do investimento. Qualquer acontecimento que altere o quanto as empresas desejam investir para um nível de preços dado também desloca a curva de demanda agregada. Por exemplo, imagine que a indústria de computadores introduza uma linha de computadores mais veloz e que muitas empresas decidam investir em novos sistemas de computadores. Como a quantidade demandada de bens e serviços a qualquer nível de preços é maior, a curva de demanda agregada desloca-se para a direita. Inversamente, se houver pessimismo entre as empresas sobre as condições dos negócios no futuro, elas poderão reduzir suas despesas de investimento, deslocando a curva de demanda agregada para a esquerda.
A política fiscal também pode influenciar a demanda agregada por meio do investimento. Como vimos no capítulo 26, um crédito fiscal de investimento como uma redução dos impostos vinculada à despesa de investimento de uma empresa, aumenta a quantidade de bens de investimento que as empresas demandam a qualquer taxa de juros dada. Isso, portanto, desloca a curva de demanda agregada para a direita. Uma revogação de um crédito fiscal de investimento reduz o investimento e desloca a curva de demanda agregada para a esquerda. Outra variável política que pode afetar o investimento e a demanda agregada é a oferta de moeda. Como veremos em detalhes no próximo capítulo, um aumento na oferta de moeda reduz a taxa de juros no curto prazo. Isso reduz o custo da tomada de empréstimos, o que estimula as despesas de investimento e com isso desloca a curva de demanda agregada para a direita. De maneira inversa, uma diminuição na oferta de moeda aumenta a taxa de juros, desestimula as despesas de investimento e com isso desloca a curva de demanda agregada para a esquerda. Muitos economistas acreditam que, no decorrer da história dos Estados Unidos, as alterações na política monetária foram uma fonte importante de deslocamentos da demanda agregada. Deslocamentos decorrentes das compras do governo. O meio mais direto pelo qual os formuladores de políticas deslocam a curva de demanda agregada é por meio das compras do governo. Por exemplo, suponha que o Congresso decida reduzir as compras de novos sistemas de armamentos. Como a quantidade demandada de bens e serviços é menor a qualquer nível de preços, a curva de demanda agregada se desloca para a esquerda. De modo inverso, se os governos estaduais começarem a construir mais estradas, o resultado será uma maior quantidade demandada de bens e serviços a qualquer nível de preços, deslocando a curva de demanda agregada para a direita. Deslocamentos decorrentes das exportações líquidas. Qualquer acontecimento que altere as exportações líquidas a um dado nível de preços também desloca a demanda agregada. Por exemplo, quando a Europa passa por uma recessão, compra menos bens dos Estados Unidos. Isso reduz as exportações líquidas norte-americanas e desloca a curva de demanda agregada da economia dos Estados Unidos para a esquerda. Quando a Europa se recupera da recessão, começa a comprar bens americanos novamente, deslocando a curva de demanda agregada para a direita. As exportações líquidas às vezes mudam por causa de movimentos na taxa de câmbio. Suponha, por exemplo, que especuladores internacionais elevem o valor do dólar americano no mercado de câmbio. Essa apreciação do dólar tornaria os bens americanos mais caros se comparados aos estrangeiros, o que deprimiria as exportações líquidas e deslocaria a curva de demanda agregada para a esquerda. De modo inverso, uma depreciação do dólar estimula as exportações líquidas e desloca a curva de demanda agregada para a direita. Resumo: no próximo capítulo analisaremos a curva de demanda agregada em mais detalhes. Lá, examinaremos com maior precisão como os instrumentos das políticas monetária e fiscal podem deslocar a demanda agregada e se os formuladores de políticas deveriam ou não usar esses instrumentos para tal propósito. Até aqui, entretanto, você deveria ter uma ideia sobre por que a curva de demanda agregada tem inclinação negativa e quais tipos de eventos e políticas podem deslocar essa curva. A tabela 1 resume o que aprendemos até este ponto. Tabela 1. A curva de demanda agregada, resumo. Porque a curva de demanda agregada tem inclinação negativa. 1. O efeito riqueza. Um menor nível de preços aumenta a riqueza real que incentiva as despesas de consumo. 2. O efeito taxa de juros. Um menor nível de preços reduz a taxa de juros, o que incentiva as despesas de investimento. 3. O efeito taxa de câmbio. Um menor nível de preços faz com que a taxa de câmbio se deprecie, o que incentiva as despesas em exportações líquidas. Porque a curva de demanda agregada poderia se deslocar.
1. Deslocamentos decorrentes do consumo. Um evento que faça com que os consumidores gastem mais a um nível de preços dado, um corte de impostos, um boom do mercado de ações desloca a curva de demanda agregada para a direita. Um evento que faça com que os consumidores gastem menos a um nível de preços dado, um aumento de impostos, uma queda no mercado de ações desloca a curva de demanda agregada para a esquerda. 2. Deslocamentos decorrentes do investimento. Um evento que faça com que as empresas invistam mais a um nível de preços dado como otimismo sobre o futuro, queda na taxa de juros em decorrência de um aumento da oferta de moeda desloca a curva de demanda agregada para a direita. Um evento que faça com que as empresas invistam menos a um nível de preços dado como pessimismo sobre o futuro, um aumento nas taxas de juros em razão da queda na oferta de moeda desloca a curva de demanda agregada para a esquerda. 3. Deslocamentos decorrentes das compras do governo. Um aumento nas compras de bens e serviços pelo governo como maiores despesas com defesa ou construção de estradas desloca a curva de demanda agregada para a direita. Uma queda nas compras de bens e serviços pelo governo corte de gastos com defesa ou estradas desloca a curva de demanda agregada para a esquerda. 4. Deslocamentos decorrentes das exportações líquidas. Um acontecimento que aumente a despesa em exportações líquidas a um nível de preços dado como boom no exterior, uma depreciação da taxa de câmbio desloca a curva de demanda agregada para a direita. Um evento que reduza os gastos em exportações líquidas a um nível de preços dado como recessão no exterior, apreciação da taxa de câmbio desloca a curva de demanda agregada para a esquerda. A curva de oferta agregada. A curva de oferta agregada nos diz a quantidade total de bens e serviços que as empresas produzem e vendem a um nível de preços dado. Ao contrário da curva de demanda agregada que sempre tem inclinação negativa, a curva de oferta agregada apresenta uma relação que depende fundamentalmente do horizonte de tempo em questão. No longo prazo, a curva de oferta agregada é vertical ao passo que, no curto prazo, a curva de oferta agregada tem inclinação positiva. Para entender as flutuações econômicas de curto prazo e como o comportamento de curto prazo da economia se desvia do comportamento de longo prazo, precisamos examinar tanto a curva de oferta agregada de longo prazo quanto a curva de oferta agregada de curto prazo. Porque a curva de oferta agregada é vertical no longo prazo. O que determina a quantidade ofertada de bens e serviços no longo prazo. Nós implicitamente respondemos a essa questão anteriormente neste livro quando analisamos o processo de crescimento econômico. No longo prazo, a produção de bens e serviços de uma economia, seu PIB real depende de suas ofertas de trabalho, capital e recursos naturais e da tecnologia disponível usada para transformar esses fatores de produção em bens e serviços. Como o nível de preços não afeta esses determinantes de longo prazo do PIB real, a curva de oferta agregada de longo prazo é vertical, como mostra a figura 4. Em outras palavras, no longo prazo, o trabalho, o capital, os recursos naturais e a tecnologia da economia determinam a quantidade ofertada de bens e serviços e essa quantidade ofertada é a mesma, independentemente de qual seja o nível de preços. Figura 4. A curva de oferta agregada de longo prazo. No longo prazo, a quantidade ofertada depende das quantidades de trabalho, capital e recursos naturais da economia e da tecnologia para transformar esses insumos em produção. A quantidade ofertada não depende do nível geral de preços. Com isso, a curva de oferta agregada de longo prazo é vertical à taxa natural de produção. A curva de oferta agregada de longo prazo vertical é, em essência, somente uma aplicação da dicotomia clássica e da neutralidade monetária. Como já discutimos, a teoria macroeconômica clássica se baseia na hipótese de que as variáveis reais não dependem das variáveis nominais.
A curva de oferta agregada de longo prazo é consistente com essa ideia porque implica que a quantidade produzida, uma variável real, não depende do nível de preços, uma variável nominal. Como observamos anteriormente, a maioria dos economistas acredita que esse princípio funciona bem quando se estuda a economia em um período de muitos anos, mas não quando se estudam variações de ano para ano. Portanto, a curva de oferta agregada é vertical somente no longo prazo. Alguém poderia perguntar-se por que as curvas de oferta de bens e serviços específicos podem ter inclinação positiva se a curva de oferta agregada de longo prazo é vertical. A razão é que a oferta de bens e serviços específicos depende dos preços relativos, os preços desses bens e serviços comparados a outros preços na economia. Por exemplo, quando o preço do sorvete aumenta, mantidos os outros preços na economia constantes, os fornecedores de sorvete podem aumentar sua produção retirando mão de obra, leite, chocolate e outros insumos da produção de outros bens como o iogurte. Já a produção de bens e serviços da economia como um todo é limitada pela disponibilidade de trabalho, capital, recursos naturais e tecnologia. Portanto, quando todos os preços da economia sobem juntos, não há alteração na quantidade total de bens e serviços ofertados. Porque a curva de oferta agregada de longo prazo poderia se deslocar. A posição da curva de oferta agregada de longo prazo mostra a quantidade de bens e serviços prevista pela teoria macroeconômica clássica. Esse nível de produção é por vezes chamado de produto potencial ou produto de pleno emprego. Para sermos mais precisos, nós o denominaremos de taxa natural de produção porque ele mostra o que a economia produz quando o desemprego está em sua taxa natural ou normal. A taxa natural de produção é o nível de produção em direção ao qual a economia gravita no longo prazo. Qualquer mudança na economia que altere a taxa natural de produção desloca a curva de oferta agregada de longo prazo. Como, no modelo clássico, a produção depende de trabalho, capital, recursos naturais e tecnologia, podemos classificar os deslocamentos na curva de oferta agregada de longo prazo como sendo decorrentes dessas fontes. Deslocamentos decorrentes do trabalho. Imagine que uma economia registre aumento na imigração de estrangeiros. Como haveria um maior número de trabalhadores, a quantidade de bens e serviços ofertada aumentaria. Como resultado, a curva de oferta agregada de longo prazo se deslocaria para a direita. De maneira inversa, se muitos dos trabalhadores deixassem a economia para ir para o exterior, a curva de oferta agregada de longo prazo se deslocaria para a esquerda. A posição da curva de oferta agregada de longo prazo também depende da taxa natural de desemprego, de modo que qualquer alteração nessa taxa desloca a curva de oferta agregada de longo prazo. Por exemplo, se o Congresso aumentasse substancialmente o salário mínimo, a taxa natural de desemprego aumentaria e a economia produziria uma quantidade menor de bens e serviços. Como resultado, a curva de oferta agregada de longo prazo se deslocaria para a esquerda. De maneira inversa, se uma reforma do sistema de seguro-desemprego incentivasse os trabalhadores desempregados a procurar por novos empregos com mais empenho, a taxa natural de desemprego diminuiria e a curva de oferta agregada de longo prazo se deslocaria para a direita. Deslocamentos decorrentes do capital. Um aumento no estoque de capital da economia eleva a produtividade e, portanto, a quantidade ofertada de bens e serviços. Como resultado, a curva de oferta agregada de longo prazo se desloca para a direita. De maneira inversa, uma queda no estoque de capital da economia diminui a produtividade e a quantidade ofertada de bens e serviços, deslocando a curva de oferta agregada de longo prazo para a esquerda. Observe que o mesmo raciocínio se aplica, independentemente de estarmos discutindo o capital físico ou o humano. Um aumento, seja no número de máquinas, seja no número de diplomas universitários, elevará a capacidade da economia de produzir bens e serviços.
Portanto, tanto um quanto outro deslocaria a curva de oferta agregada de longo prazo para a direita. Deslocamentos decorrentes dos recursos naturais. A produção de uma economia depende de seus recursos naturais, incluindo terra, minerais e clima. A descoberta de um novo depósito de minerais desloca a curva de oferta agregada de longo prazo para a direita. Uma alteração nos padrões climáticos que dificulte a agricultura desloca a curva de oferta agregada de longo prazo para a esquerda. Em muitos países, recursos naturais importantes são importados do exterior. Uma alteração na disponibilidade desses recursos também pode deslocar a curva de oferta agregada. Como veremos mais adiante, neste capítulo, eventos que ocorrem no mercado mundial de petróleo têm sido historicamente uma fonte importante de deslocamentos na oferta agregada. Deslocamentos decorrentes do conhecimento tecnológico. A razão mais importante pela qual a economia hoje produz mais do que produzia há uma geração talvez seja o fato de que nosso conhecimento tecnológico avançou. A invenção do computador, por exemplo, permitiu-nos produzir mais bens e serviços a partir de uma determinada quantidade de trabalho, capital e recursos naturais. Consequentemente, isso deslocou a curva de oferta agregada de longo prazo para a direita. Embora não sejam literalmente tecnológicos, há muitos outros eventos que produzem efeitos semelhantes aos de mudanças na tecnologia. Como explica o capítulo 9, a abertura para o comércio internacional tem efeitos similares aos da invenção de novos processos industriais, de modo que isso também desloca a curva de oferta agregada de longo prazo para a direita. Inversamente, se o governo aprovasse novas regras impedindo que as empresas usassem alguns métodos de produção, talvez por serem perigosos demais para os trabalhadores, o resultado seria um deslocamento da curva de oferta agregada de longo prazo para a esquerda. Resumo: a curva de oferta agregada de longo prazo reflete o modelo clássico da economia que desenvolvemos nos capítulos anteriores. Qualquer política ou evento que, nos capítulos anteriores, tenha elevado o PIB real pode agora ser visto como responsável pelo aumento da quantidade de bens e serviços ofertados, o que desloca a curva de oferta agregada de longo prazo para a direita. Qualquer política ou evento discutido nos capítulos anteriores que reduza o PIB pode agora ser visto como tendo reduzido a quantidade ofertada de bens e serviços, o que desloca a curva de oferta agregada de longo prazo para a esquerda. Uma nova maneira de representar o crescimento e a inflação no longo prazo. Tendo introduzido a curva de demanda agregada e a curva de oferta agregada de longo prazo da economia, agora temos uma nova maneira de descrever as tendências de longo prazo da economia. A figura 5 ilustra as mudanças que ocorrem na economia de década para década. Observe que as duas curvas estão se deslocando. Embora sejam muitas as forças que regem a economia no longo prazo e que podem, em tese, causar essas mudanças, as duas mais importantes na prática são a tecnologia e a política monetária. O avanço tecnológico aumenta a capacidade que a economia tem de produzir bens e serviços e isso desloca continuamente a curva de oferta agregada de longo prazo para a direita. Ao mesmo tempo como o Fed aumenta a oferta de moeda ao longo do tempo, a curva de demanda agregada também se desloca para a direita. Como ilustra a figura, o resultado é uma tendência de crescimento da produção como indica o aumento de Y, e de inflação continuada como indica o aumento de P. Essa é apenas mais uma maneira de representar a análise clássica do crescimento e da inflação que realizamos nos capítulos 25 e 30. O objetivo do desenvolvimento do modelo de demanda agregada e oferta agregada, contudo, não é vestir roupas novas em nossas conclusões de longo prazo. Pelo contrário, é fornecer uma estrutura para a análise de curto prazo, como veremos em breve. Ao desenvolvermos esse modelo de curto prazo, manteremos a simplicidade da análise, deixando de mostrar o crescimento e a inflação contínuos representados na figura 5.
Mas lembre-se sempre de que as tendências do longo prazo fornecem o pano de fundo das flutuações no curto prazo. As flutuações no curto prazo da produção e do nível de preços deveriam ser vistas como desvios em relação às tendências contínuas de longo prazo. Figura 5. Crescimento e inflação no longo prazo no modelo de oferta agregada e demanda agregada. À medida que a economia se torna mais capacitada a produzir bens e serviços com o passar do tempo, principalmente por causa dos avanços tecnológicos, a curva de oferta agregada de longo prazo se desloca para a direita. Ao mesmo tempo como o Fed aumenta a oferta de moeda, a curva de demanda agregada também se desloca para a direita. Nessa figura, a produção aumenta de Y1980 para Y1990 e depois para Y2000, e o nível de preços aumenta de P1980 para P1990 e depois para P2000. Portanto, o modelo de demanda agregada e oferta agregada oferece uma nova maneira de descrever a análise clássica do crescimento e da inflação. Porque a curva de oferta agregada tem inclinação positiva no curto prazo. Chegamos agora à diferença-chave entre a economia no curto prazo e no longo prazo, o comportamento da oferta agregada. Como já vimos, a curva de oferta agregada de longo prazo é vertical. Por outro lado, no curto prazo, a curva de oferta agregada tem inclinação positiva, como mostra a figura 6. Isto é, em um período de 1 ou 2 anos, um aumento no nível geral de preços da economia tende a elevar a quantidade ofertada de bens e serviços, e uma queda no nível de preços tende a reduzir a quantidade ofertada de bens e serviços. Figura 6. A curva de oferta agregada de curto prazo. No curto prazo, uma queda no nível de preços de P1 para P2 reduz a quantidade ofertada de Y1 para Y2. Essa relação positiva pode ser em razão de salários rígidos, preços rígidos ou erros de percepção. Com o passar do tempo, salários, preços e percepções se ajustam de modo que essa relação positiva é apenas temporária. O que causa essa relação positiva entre o nível de preços e a produção? Os macroeconomistas propuseram 3 teorias para explicar a inclinação positiva da curva de oferta agregada de curto prazo. Em cada teoria, uma imperfeição específica de mercado faz com que o lado da oferta da economia se comporte de maneira diferente, no curto e no longo prazos. Embora cada uma das teorias a seguir irá diferir em detalhes, elas têm um tema comum: a quantidade ofertada se desvia de seu nível de longo prazo, ou natural, quando o nível de preços se desvia do nível de preços que as pessoas esperavam que prevalecesse. Quando o nível de preços fica acima do nível esperado, a produção aumenta acima de sua taxa natural, e quando o nível de preços cai para um nível abaixo do esperado, a produção fica abaixo de sua taxa natural. A teoria dos salários rígidos. A primeira e mais simples explicação para a inclinação positiva da curva de oferta agregada de curto prazo é a teoria dos salários rígidos. De acordo com essa teoria, a curva de oferta agregada de curto prazo tem inclinação positiva porque os salários nominais ajustam-se lentamente, ou são rígidos, no curto prazo. Em certa medida, o lento ajustamento dos salários nominais pode ser atribuído aos contratos de longo prazo entre os trabalhadores e as empresas que fixam os salários nominais por períodos que algumas vezes podem chegar a até 3 anos. Além disso, esse lento ajustamento pode ser atribuído a normas sociais e a noções de justiça que influenciam a fixação dos salários e que só mudam lentamente ao longo do tempo. Para ver o que os salários nominais rígidos significam para a oferta agregada, imagine que uma empresa tenha feito um acordo de pagar antecipadamente aos seus empregados um determinado salário nominal baseado em um nível de preços futuro que ela espera venha a prevalecer. Se o nível de preços P cair abaixo do nível de preços esperado e o salário nominal se mantiver fixo em W, então o salário real W dividido por P aumentará e ficará acima do nível que a empresa planejará pagar.
Como os salários são parte significativa dos custos de produção das empresas, um salário real maior significa que os custos reais da empresa aumentaram. A empresa reage a esses custos maiores contratando menos empregados e produzindo uma menor quantidade de bens e serviços. Em outras palavras, como os salários não se ajustam imediatamente ao nível de preços, um menor nível de preços torna o emprego e a produção menos lucrativos, de modo que as empresas reduzem a quantidade de bens e serviços que ofertam. A teoria dos preços rígidos. Alguns economistas propuseram uma outra abordagem à curva de oferta agregada de curto prazo, chamada teoria dos preços rígidos. Como acabamos de ver, a teoria dos salários rígidos enfatiza que os salários nominais se ajustam lentamente. A teoria dos preços rígidos enfatiza que os preços de alguns bens e serviços também se ajustam lentamente em resposta a mudanças nas condições econômicas. Esse lento ajustamento dos preços ocorre, em parte porque ajustar preços implica custos, chamados de custos de menu. Esses custos de menu incluem o custo de imprimir e distribuir catálogos e o tempo necessário para trocar as etiquetas de preço. Por causa desses custos, os preços, assim como os salários, podem ser rígidos no curto prazo. Para entender as implicações dos preços rígidos para a oferta agregada, suponha que cada empresa da economia anuncie seus preços antecipadamente com base nas expectativas em relação às condições econômicas futuras. Então, depois de os preços terem sido anunciados, a economia passa por uma contração inesperada na oferta de moeda que, como vimos, reduzirá o nível geral de preços no longo prazo. Embora algumas empresas reduzam seus preços imediatamente em resposta à mudança nas condições econômicas, outras podem não desejar incorrer em custos adicionais de menu e, portanto, podem temporariamente ficar para trás. Como os preços dessas empresas ficam excessivamente altos, suas vendas declinam. O declínio nas vendas, por sua vez, faz com que essas empresas cortem a produção e o emprego. Em outras palavras, como nem todos os preços se ajustam imediatamente a mudanças das condições, uma queda inesperada no nível de preços deixa algumas empresas com preços mais altos do que o desejado, e esses preços altos deprimem as vendas e induzem as empresas a reduzir a quantidade de bens e serviços que produzem. A teoria das percepções equivocadas. Uma terceira abordagem à curva de oferta agregada de curto prazo é a teoria das percepções equivocadas. Segundo essa teoria, alterações no nível geral de preços podem temporariamente confundir os ofertantes sobre o que está acontecendo nos mercados em que vendem sua produção. No curto prazo, como resultado dessas percepções equivocadas, os ofertantes reagem a alterações no nível de preços, e essa reação leva a uma curva de oferta agregada de inclinação positiva. Para entender como isso pode funcionar, suponha que o nível geral de preços fique abaixo do nível que as pessoas esperam. Quando os ofertantes veem os preços de seus produtos caírem, eles podem pensar, erradamente, que seus preços relativos é que caíram. Por exemplo, os triticultores podem perceber uma queda no preço do trigo antes de notar a queda nos preços de muitos itens que eles compram, na qualidade de consumidores. Eles podem inferir dessa observação que o rendimento da produção de trigo está temporariamente baixo e reagir reduzindo a quantidade de trigo ofertada. De forma similar, trabalhadores podem perceber uma queda em seus salários nominais antes de notar uma queda nos preços dos bens e serviços que eles compram. E podem inferir que a remuneração pelo trabalho está temporariamente baixa e reagir reduzindo a quantidade de trabalho que oferecem. Nos dois casos, um nível de preços menor causa percepções equivocadas a respeito dos preços relativos, e esses erros de percepção induzem os ofertantes a reagir ao nível de preços menor pela redução da quantidade ofertada de bens e serviços. Resumo. Há 3 explicações alternativas para a inclinação positiva da curva de oferta agregada de curto prazo: 1. Salários rígidos, 2. Preços rígidos e 3. Percepções equivocadas.
Os economistas discutem qual dessas teorias é correta, e é muito possível que cada uma delas contenha um elemento de verdade. Para os propósitos deste livro, as semelhanças entre as três são mais importantes do que as suas diferenças. Todas sugerem que a produção se desvia de sua taxa natural quando o nível de preço se desvia do nível esperado pelas pessoas. Isso pode ser expresso matematicamente da seguinte maneira: quantidade ofertada de produto igual à taxa natural de produção mais a vezes abre parênteses nível de preços vigente menos nível de preços esperado, fecha parênteses. Onde A é um número que determina o quanto a produção reage a variações inesperadas no nível de preços. Observe que cada uma das três teorias da curva de oferta agregada de curto prazo enfatiza um problema que provavelmente é apenas temporário. Quer se atribua a inclinação positiva da curva de oferta agregada aos salários rígidos, aos preços rígidos ou a erros de percepção, essas condições não persistirão indefinidamente. Mais cedo ou mais tarde, à medida que as pessoas ajustarem suas expectativas, os salários nominais serão ajustados, os preços mudarão e as percepções equivocadas serão corrigidas. Em outras palavras, no longo prazo os níveis de preços esperado e efetivo serão iguais e a curva de oferta agregada será vertical, em vez de apresentar inclinação positiva. Porque a curva de oferta agregada de curto prazo poderia se deslocar. A curva de oferta agregada de curto prazo nos diz a quantidade de bens e serviços ofertada no curto prazo para qualquer nível de preços dado. Podemos pensar nessa curva como sendo semelhante à curva de oferta agregada de longo prazo, mas com inclinação positiva por causa da presença de salários rígidos, preços rígidos e de percepções equivocadas. Portanto, ao pensar no que desloca a curva de oferta agregada de curto prazo, temos de, além de levar em consideração todas as variáveis que deslocam a curva de oferta agregada de longo prazo, considerar também mais uma nova variável, o nível de preços esperado, uma vez que ele que influencia os salários rígidos, os preços rígidos e as percepções equivocadas. Vamos começar pelo que sabemos a respeito da curva de oferta agregada de longo prazo. Como vimos anteriormente, deslocamentos na curva de oferta agregada de longo prazo normalmente resultam de alterações no trabalho, no capital, nos recursos naturais ou no conhecimento tecnológico. Essas mesmas variáveis deslocam a curva de oferta agregada de curto prazo. Por exemplo, quando um aumento no estoque de capital da economia aumenta a produtividade, as curvas de oferta agregada de longo e de curto prazo se deslocam para a direita. Quando um aumento no salário mínimo eleva a taxa natural de desemprego, as curvas de oferta agregada tanto de longo prazo quanto de curto prazo, se deslocam para a esquerda. A nova variável importante que afeta a posição da curva de oferta agregada de curto prazo é a expectativa das pessoas quanto ao nível de preços. Como vimos, a quantidade ofertada de bens e serviços depende, no curto prazo, dos salários rígidos, dos preços rígidos e das percepções equivocadas. Contudo, salários, preços e percepções são estabelecidos com base nas expectativas quanto ao nível de preços. Assim, quando as expectativas mudam, a curva de oferta agregada de curto prazo se desloca. Para colocar essa ideia em termos mais concretos, vamos considerar uma teoria específica da oferta agregada, a teoria dos salários rígidos. De acordo com essa teoria, quando os trabalhadores e as empresas esperam que o nível de preço seja elevado, é mais provável que negociem salários nominais mais altos. Salários mais altos aumentam os custos das empresas e, para qualquer nível de preços vigente, reduzem a quantidade ofertada de bens e serviços pelas empresas. Portanto, quando o nível de preços esperado se eleva, os salários e os custos aumentam e as empresas reduzem a quantidade ofertada de bens e serviços. Dessa forma, a curva de oferta agregada de curto prazo desloca-se para a esquerda.
Inversamente, para um nível esperado de preços menor, os salários e os custos diminuem, as empresas aumentam a produção para qualquer nível de preços dado e a curva de oferta agregada de curto prazo desloca-se para a direita. Um raciocínio semelhante aplica-se a cada uma das teorias da oferta agregada. A lição geral é a seguinte: um aumento no nível de preços esperado reduz a quantidade ofertada de bens e serviços e desloca a curva de oferta agregada de curto prazo para a esquerda. Uma redução no nível de preços esperado eleva a quantidade ofertada de bens e serviços e desloca a curva de oferta agregada de curto prazo para a direita. Como veremos na próxima sessão, essa influência das expectativas sobre a posição da curva de oferta agregada de curto prazo representa um papel-chave na conciliação do comportamento da economia no curto prazo com seu comportamento no longo prazo. No curto prazo, as expectativas são fixas e a economia se encontra na interseção das curvas de demanda agregada e de oferta agregada de curto prazo. No longo prazo, as expectativas se ajustam e a curva de oferta agregada de curto prazo se desloca. Esse deslocamento garante que a economia finalmente se encontre na interseção das curvas de demanda e de oferta agregadas de longo prazo. Agora você já deve entender as razões pelas quais a curva de oferta agregada de curto prazo tem inclinação positiva e quais acontecimentos e políticas podem fazer com que ela se desloque. A tabela 2 resume nossa discussão. Tabela 2. A curva de oferta agregada de curto prazo, resumo. Porque a curva de oferta agregada de curto prazo tem inclinação positiva. 1. A teoria dos salários rígidos. Um nível de preços inesperadamente baixo eleva o salário real, fazendo com que as empresas contratem menos trabalhadores e produzam uma menor quantidade de bens e serviços. 2. A teoria dos preços rígidos. Um nível de preços inesperadamente baixo deixa algumas empresas com preços acima do desejado, deprimindo suas vendas e levando-as a reduzir a produção. 3. A teoria das percepções equivocadas. Um nível de preços inesperadamente baixo faz com que alguns produtores pensem que seus preços relativos caíram, induzindo a uma diminuição na produção. Porque a curva de oferta agregada de curto prazo poderia se deslocar. 1. Deslocamentos decorrentes do trabalho. Um aumento na quantidade de mão de obra disponível devido talvez a uma queda na taxa natural de desemprego desloca a curva de oferta agregada para a direita. Uma redução na quantidade de trabalho disponível devida talvez a um aumento da taxa natural de desemprego desloca a curva de oferta agregada para a esquerda. 2. Deslocamentos decorrentes do capital. Um aumento no capital físico ou humano desloca a curva de oferta agregada para a direita. Uma redução no capital físico ou humano desloca a curva de oferta agregada para a esquerda. 3. Deslocamentos decorrentes dos recursos naturais. Um aumento na disponibilidade de recursos naturais desloca a curva de oferta agregada para a direita. Uma redução na disponibilidade de recursos naturais desloca a curva de oferta agregada para a esquerda. 4. Deslocamentos decorrentes da tecnologia. Um avanço no conhecimento tecnológico desloca a curva de oferta agregada para a direita, uma redução na tecnologia disponível devida talvez à regulamentação governamental desloca a curva de oferta agregada para a esquerda. 5. Deslocamentos decorrentes do nível de preços esperado. Uma redução no nível de preços esperado desloca a curva de oferta agregada de curto prazo para a direita. Um aumento no nível de preços esperado desloca a curva de oferta agregada de curto prazo para a esquerda. Duas causas das flutuações econômicas. Agora que apresentamos o modelo de demanda agregada e oferta agregada, dispomos das ferramentas básicas de que necessitamos para analisar as flutuações na atividade econômica. Mais especificamente, podemos usar o que aprendemos sobre a demanda agregada e a oferta agregada para examinar as duas causas básicas das flutuações no curto prazo.
Para simplificar, vamos supor que a economia parta do equilíbrio de longo prazo, como mostra a figura 7. A produção e o nível de preços de equilíbrio são determinados pela interseção das curvas de demanda agregada e de oferta agregada de longo prazo, representada pelo ponto A na figura. Nesse ponto, a produção está em sua taxa natural. A curva de oferta agregada de curto prazo também passa por esse ponto, indicando que preços, salários e percepções ajustarão-se plenamente a esse equilíbrio de longo prazo. Isto é, quando a economia está em seu equilíbrio de longo prazo, os salários, os preços e as percepções devem ter se ajustado de maneira tal que a interseção da curva de demanda agregada com a curva de oferta agregada de curto prazo é a mesma que a interseção da curva de demanda agregada com a curva de oferta agregada de longo prazo. Figura 7. O equilíbrio de longo prazo. O equilíbrio de longo prazo da economia se encontra no ponto onde a curva de demanda agregada cruza a curva de oferta agregada de longo prazo, ponto A. Quando a economia atinge esse equilíbrio de longo prazo, salários, preços e percepções terão se ajustado plenamente de maneira tal que a curva de oferta agregada de curto prazo também corte esse ponto. Os efeitos de um deslocamento na demanda agregada. Suponha que por alguma razão, uma onda de pessimismo subitamente tome conta da economia. A razão pode ser um escândalo na Casa Branca, um crash da Bolsa de Valores ou a eclosão de uma guerra no exterior. Por causa desse evento, muitas pessoas perdem a confiança no futuro e alteram seus planos. As famílias reduzem suas despesas e adiam grandes compras e as empresas deixam de comprar novos equipamentos. Qual o impacto de tal onda de pessimismo sobre a economia? Um acontecimento como esse reduz a demanda agregada de bens e serviços. Isto é, para qualquer nível de preços dado, as famílias e as empresas passam a comprar uma menor quantidade de bens e serviços. Como mostra a figura 8, a curva de demanda agregada se desloca para a esquerda de DA1 para DA2. Nessa figura, podemos visualizar os efeitos de uma queda na demanda agregada. No curto prazo, a economia move-se ao longo da curva de oferta agregada de curto prazo inicial OA1 indo do ponto A para o ponto B. À medida que a economia passa do ponto A para o ponto B, a produção cai de Y1 para Y2 e o nível de preço se reduz de P1 para P2. A queda no nível de produção indica que a economia está em recessão. Embora a figura não mostre, as empresas reagem às menores vendas e produção reduzindo o emprego. Portanto, o pessimismo que causou o deslocamento na demanda agregada é, em certa medida, autorrealizável. O pessimismo com relação ao futuro leva a uma queda na renda e a um aumento do desemprego. O que os formuladores de políticas devem fazer quando se deparam com uma recessão como essa? Uma possibilidade é agir para aumentar a demanda agregada. Como vimos anteriormente, aumentar as despesas do governo ou a oferta de moeda aumentaria a quantidade de bens e serviços demandada a qualquer preço e, portanto, deslocaria a curva de demanda agregada para a direita. Se os formuladores de políticas puderem agir com velocidade e precisão suficientes, poderão contrabalançar o deslocamento inicial da demanda agregada, trazer a curva de demanda agregada de volta para DA1 e conduzir a economia de volta para o ponto A. O próximo capítulo discute em detalhes as maneiras pelas quais as políticas monetária e fiscal influenciam a demanda agregada, bem como algumas das dificuldades práticas no uso desses instrumentos de política. Figura 8. Uma contração na demanda agregada. Uma queda na demanda agregada que pode ocorrer em razão de uma onda de pessimismo na economia, é representada pelo deslocamento na curva de demanda agregada para a esquerda, de DA1 para DA2. A economia se move do ponto A para o ponto B. A produção cai de Y1 para Y2 e o nível de preço se reduz de P1 para P2.
Com o passar do tempo, à medida que salários, preços e percepções se ajustam, a curva de oferta agregada de curto prazo desloca-se para a direita de OA1 para OA2, e a economia atinge o ponto C, onde a nova curva de demanda agregada cruza a curva de oferta agregada de longo prazo. O nível de preços cai para P3 e a produção retorna à sua taxa natural, Y1. Mesmo sem a ação por parte dos formuladores de políticas, a recessão acabará por si mesma, depois de decorrido um certo período de tempo. Por causa da redução na demanda agregada, o nível de preços cai. Finalmente, as expectativas acabam por se enquadrar nessa nova realidade e o nível de preços esperado também cai. Como essa queda no nível de preços esperado altera salários, preços e percepções, ela desloca a curva de oferta agregada de curto prazo para a direita, de OA1 para OA2, como na figura 8. Esse ajustamento das expectativas permite que, com o tempo, a economia se aproxime do ponto C, onde a nova curva de demanda agregada DA2 cruza a curva de oferta agregada de longo prazo. No novo equilíbrio de longo prazo, o ponto C, a produção retorna à sua taxa natural. Muito embora a onda de pessimismo tenha reduzido a demanda agregada, o nível de preços caiu o suficiente para P3 para contrabalançar o deslocamento na curva de demanda agregada. Portanto, no longo prazo, o deslocamento na demanda agregada se reflete plenamente no nível de preços e não no nível de produção. Em outras palavras, o efeito de longo prazo de um deslocamento na demanda agregada é uma mudança nominal, o nível de preços é menor, mas não uma alteração real, a produção é a mesma. Resumindo, essa história sobre os deslocamentos na demanda agregada tem duas importantes lições. 1. No curto prazo, os deslocamentos na demanda agregada causam flutuações na produção de bens e serviços da economia. 2. No longo prazo, os deslocamentos na demanda agregada afetam o nível geral de preços, mas não a produção. Estudo de caso. 2 grandes deslocamentos na demanda agregada, a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial. No começo deste capítulo estabelecemos 3 fatos-chave a respeito das flutuações econômicas, analisando dados desde 1965. Vamos agora analisar mais detidamente a história econômica dos Estados Unidos. A figura 9 mostra dados desde 1900 sobre a variação percentual do PIB em relação aos 3 anos anteriores. Em um período médio de 3 anos, o PIB real cresce cerca de 10%, pouco mais de 3% ao ano. O ciclo de negócios, contudo, causa flutuações em torno dessa média. 2 episódios destacam-se como sendo particularmente significativos. A grande queda do PIB real no início da década de 1930 e o grande aumento do PIB real no início da década de 1940. Esses 2 acontecimentos são atribuíveis a deslocamentos na demanda agregada. A calamidade econômica do começo da década de 1930 é chamada de Grande Depressão e é, de longe, a maior queda de atividade econômica na história dos Estados Unidos. O PIB real caiu perto de 27% de 1929 a 1933, e o desemprego subiu de 3% para 25%. Ao mesmo tempo, o nível de preços caiu 22% nesses 4 anos. Muitos outros países passaram por declínio similar na produção e nos preços nesse período. Figura 9. Crescimento do PIB real dos Estados Unidos desde 1900. Na história econômica dos Estados Unidos, 2 flutuações distinguem-se por serem particularmente grandes. Durante o início da década de 1930, a economia passou pela Grande Depressão quando a produção de bens e serviços despencou. Durante o início dos anos 40, os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial e a economia registrou rápido aumento da produção. Esses 2 acontecimentos são usualmente explicados por grandes deslocamentos na demanda agregada.
Os historiadores econômicos continuam a debater as causas da Grande Depressão, mas a maioria das explicações concentra-se em torno de uma grande queda na demanda agregada. E o que será que causou a contração da demanda agregada? É aqui que surge a discordância. A maioria dos economistas responsabiliza, principalmente, a queda na oferta de moeda de 1929 a 1933, a oferta de moeda caiu 28%. Como você deve recordar da nossa discussão sobre o sistema monetário, essa queda na oferta de moeda deveu-se a problemas com o sistema bancário. Quando as famílias retiraram seu dinheiro dos bancos financeiramente abalados, e os banqueiros ficaram mais cautelosos e passaram a manter maiores reservas, o processo de criação de moeda pelo sistema de reserva fracionária passou a operar no sentido inverso. O Fed, enquanto isso, não contrabalançou essa queda no multiplicador da moeda com operações expansionistas no mercado aberto. Como resultado, a oferta de moeda declinou. Muitos economistas culpam o fracasso no procedimento do Fed pela gravidade da Grande Depressão. Outros economistas têm sugerido razões alternativas para o colapso na demanda agregada. Por exemplo, o preço das ações caiu cerca de 90% durante esse período, comprimindo a riqueza das famílias e, assim, as despesas de consumo. Além disso, os problemas bancários podem ter diminuído as despesas de investimento. Naturalmente, todas essas forças podem ter agido juntas para contrair a demanda agregada durante a Grande Depressão. O segundo episódio significante da figura 9, que é o boom econômico do começo da década de 1940, é mais fácil de explicar. A causa óbvia desse acontecimento é a Segunda Guerra Mundial. Quando os Estados Unidos entraram na guerra travada no exterior, o governo federal teve que dedicar mais recursos às forças armadas. As compras do governo de bens e serviços quase quintuplicaram entre 1939 e 1944. Essa enorme expansão da demanda agregada quase dobrou a produção de bens e serviços da economia e levou a um aumento de 20% no nível de preços, embora controles generalizados do governo sobre os preços tenham limitado esses aumentos. O desemprego caiu de 17% em 1939 para cerca de 1% em 1944, o menor da história dos Estados Unidos. Estudo de caso. A recessão de 2001. Após a mais longa expansão econômica da história, a economia norte-americana passou por uma recessão em 2001. A taxa de desemprego subiu de 3,9% em outubro de 2000 para 4,9% em agosto de 2001 e, depois, para 6,0% em abril de 2002. Essa recessão é atribuível a 3 choques de demanda agregada. O primeiro choque foi o fim da bolha das .com no mercado de ações. Durante os anos 90, muitos investidores do mercado de ações estavam otimistas a respeito da tecnologia da informação e empurraram para cima os preços das ações, especialmente as das empresas de alta tecnologia. É oportuno dizer que o otimismo foi excessivo. No fim, o otimismo acabou por se desvanecer e os preços das ações caíram aproximadamente 25% entre agosto de 2000 e agosto de 2001. A queda do mercado de ações reduziu a riqueza das famílias, o que por sua vez diminuiu as despesas de consumo. Além disso, quando as novas tecnologias começaram a se revelar menos lucrativas do que originalmente pareciam, as despesas de investimento diminuíram. A curva de demanda agregada deslocou-se para a esquerda. O segundo choque foram os ataques terroristas contra Nova York e Washington em 11 de setembro de 2001. Na semana que se seguiu aos ataques, o mercado de ações caiu mais 12%, a maior perda em uma semana desde a Grande Depressão dos anos 30. Além disso, os ataques aumentaram a incerteza sobre o que o futuro traria. A incerteza pode reduzir as despesas, na medida em que as famílias e as empresas adiem planos, esperando que ela se dissipe.
Portanto, os ataques terroristas também deslocaram a curva de demanda agregada ainda mais para a esquerda. O terceiro choque foi uma série de escândalos contábeis. Durante 2001 e 2002 descobriu-se que diversas grandes empresas como a Enron e a Woodcom haviam enganado o público quanto à sua lucratividade. Quando a verdade tornou-se conhecida, o valor de suas ações despencou. Até as ações de empresas honestas perderam valor porque os investidores no mercado de capitais perderam a confiança nos dados contábeis. Essa queda no mercado de ações deprimiu ainda mais a demanda agregada. Os formuladores de políticas reagiram rapidamente a esses acontecimentos. Estimulado pelo presidente, o Congresso aprovou um corte de impostos em 2001, incluindo uma dedução imediata. Um dos objetivos do corte de impostos foi estimular as despesas de consumo. Após os ataques terroristas, o Congresso aumentou as despesas do governo com fundos para reconstruir Nova York e ajudar a indústria de transportes aéreos que se via em dificuldades. Essas duas medidas fiscais visavam deslocar a curva de demanda agregada para a direita, contrabalançando os três choques contracionistas que a economia sofrerá. O Fed também ajudou a expandir a demanda agregada perseguindo uma política monetária expansionista. O crescimento da moeda acelerou e as taxas de juros caíram. A taxa de juros sobre notas do Tesouro de 3 meses caiu de 6,4% em novembro de 2000 para 1,7% em dezembro de 2001. As taxas de juros menores incentivaram as despesas pela redução dos custos dos empréstimos. Enquanto a edição norte-americana deste livro estava sendo impressa, em 2002, a recessão parecia estar terminada. O desemprego diminuirá um pouco e a produção de bens e serviços da economia estava crescendo uma vez mais. Mas a recessão de 2001 é uma lembrança dos muitos tipos de eventos que podem influenciar a demanda agregada e, portanto, a direção da economia. Os efeitos de um deslocamento na oferta agregada. Imagine, novamente, uma economia em seu equilíbrio de longo prazo. Suponha, agora, que subitamente algumas empresas registrem um aumento em seus custos de produção. Por exemplo, o mau tempo nos estados agrícolas poderia destruir parte das safras, elevando o custo de produção de produtos alimentícios. Ou uma guerra no Oriente Médio poderia interromper o transporte de petróleo CM, elevando o custo de produção de seus derivados. Qual o impacto macroeconômico de tal aumento nos custos de produção? Para qualquer nível de preços dado, as empresas querem agora ofertar uma menor quantidade de bens e serviços. Portanto, como mostra a figura 10, a curva de oferta agregada de curto prazo desloca-se para a esquerda de OA1 para OA2. Dependendo do evento, a curva de oferta agregada de longo prazo também pode se deslocar. Para simplificar, contudo, vamos supor que isso não ocorra. Nessa figura, podemos acompanhar os efeitos do deslocamento para a esquerda da curva de oferta agregada. No curto prazo, a economia se move ao longo da curva de demanda agregada existente do ponto A para o ponto B. A produção da economia cai de Y1 para Y2 e o nível de preço se eleva de P1 para P2. Como a economia está passando tanto por uma estagnação, queda na produção, quanto por uma inflação, elevação nos preços, um evento desse tipo é por vezes chamado de estagflação. Estagflação é um período de queda na produção e elevação nos preços. Figura 10. Um deslocamento adverso na oferta agregada. Quando algum acontecimento aumenta os custos das empresas, a curva de oferta agregada de curto prazo se desloca para a esquerda de OA1 para OA2. A economia se move do ponto A para o ponto B. O resultado é uma estagflação. A produção cai de Y1 para Y2 e o nível de preços aumenta de P1 para P2. O que os formuladores de políticas deveriam fazer ao se deparar com a estagflação? Não há escolha fácil. Uma possibilidade é não fazer nada.
Nesse caso, a produção de bens e serviços permanece deprimida, em Y2 por algum tempo. No fim, contudo, a recessão terminará por si própria na medida em que salários, preços e percepções se ajustarem aos maiores custos de produção. Um período de baixa produção e alto desemprego, por exemplo, força para baixo os salários dos trabalhadores. Menores salários, por sua vez, aumentam a quantidade ofertada. Com o tempo, quando a curva de oferta agregada de curto prazo se deslocar de volta para OA1, o nível de preços cairá e a quantidade produzida se aproximará de sua taxa natural. No longo prazo, a economia voltará ao ponto A, onde a curva de demanda agregada cruza a curva de oferta agregada de longo prazo. Alternativamente, os formuladores de políticas que controlam as políticas monetária e fiscal poderiam tentar contrabalançar alguns dos efeitos do deslocamento na curva de oferta agregada de curto prazo, deslocando a curva de demanda agregada. Essa possibilidade encontra-se ilustrada na figura 11. Nesse caso, mudanças na política deslocam a curva de demanda agregada para a direita, de DA1 para DA2 na medida exata para impedir que o deslocamento na oferta agregada afete a produção. A economia move-se diretamente do ponto A para o ponto C. A produção permanece em sua taxa natural e o nível de preços sobe de P1 para P3. Nesse caso, diz-se que os formuladores de políticas acomodam o deslocamento na oferta agregada porque eles permitem que o aumento nos custos afete permanentemente o nível de preços. Figura 11. Acomodando um deslocamento adverso na oferta agregada. Em face de um deslocamento adverso na oferta agregada de OA1 para OA2, os formuladores de políticas capazes de influenciar a demanda agregada poderiam tentar deslocar a curva de demanda agregada para a direita, de DA1 para DA2. A economia se moveria do ponto A para o ponto C. Essa política impediria que o deslocamento da oferta reduzisse a produção no curto prazo, mas o nível de preço se elevaria permanentemente de P1 para P2. Em resumo, essa história sobre os deslocamentos na curva de oferta agregada traz duas lições importantes. 1. Os deslocamentos na oferta agregada podem causar estagflação, uma combinação de recessão, produção em queda, e inflação, aumento dos preços. 2. Os formuladores de políticas que podem influenciar a demanda agregada não podem contrabalançar simultaneamente esses dois efeitos adversos. Estudo de caso: o petróleo e a economia. Algumas das maiores flutuações econômicas na economia norte-americana desde 1970 originaram-se nos campos de petróleo do Oriente Médio. O petróleo cru é um insumo básico na produção de muitos bens e serviços, e grande parte do petróleo mundial vem da Arábia Saudita, do Kuwait e de outros países do Oriente Médio. Quando algum acontecimento, normalmente de origem política, reduz a oferta de petróleo proveniente dessa região, o preço do insumo aumenta em todo o mundo. As empresas americanas que produzem gasolina, pneus e muitos outros produtos registram aumento nos seus custos. O resultado é um deslocamento na curva de oferta agregada para a esquerda, o qual por sua vez leva à estagflação. O primeiro episódio desse tipo aconteceu em meados da década de 1970. Os países com grandes reservas de petróleo reuniram-se como membros da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A OPEP era um cartel, um grupo de vendedores que procurava impedir a competição e reduzir a produção a fim de elevar os preços. E de fato, os preços do petróleo aumentaram substancialmente. De 1973 a 1975, o preço do petróleo aproximadamente dobrou. Os países importadores de petróleo de todo o mundo registraram, simultaneamente, inflação e recessão. A taxa de inflação dos Estados Unidos medida pelo IPC superou 10% pela primeira vez em décadas. O desemprego aumentou de 4,9% em 1973 para 8,5% em 1975.
Quase a mesma coisa aconteceu novamente alguns anos depois. No final da década de 1970, os países da OPEP mais uma vez restringiram a oferta de petróleo para aumentar seu preço. De 1978 a 1981, o preço do petróleo mais que dobrou. E, novamente, o resultado foi a estagflação. A inflação, que baixara um pouco depois do primeiro choque da OPEP, voltou a ultrapassar 10% ao ano. Mas como o Fed não estava disposto a acomodar uma elevação tão grande da inflação, logo sobreveio uma recessão. O desemprego aumentou de aproximadamente 6% em 1978 e 1979 para cerca de 10%, alguns anos depois. O mercado mundial de petróleo também pode ser uma fonte de deslocamentos favoráveis na oferta agregada. Em 1986, ocorreu um desentendimento entre os membros da OPEP. Alguns dos países membros voltaram atrás em seus acordos de restrição da produção de petróleo. No mercado mundial de petróleo cru, os preços caíram aproximadamente pela metade. Essa queda nos preços do petróleo reduziu os custos para as empresas dos Estados Unidos, o que deslocou a curva de oferta agregada para a direita. Como resultado, a economia norte-americana registrou o oposto de uma estagflação. A produção cresceu rapidamente, o desemprego diminuiu e a taxa de inflação atingiu seu menor nível em muitos anos. Nos anos recentes, o mercado mundial de petróleo não tem sido uma fonte tão importante de flutuações econômicas. Isso se deve, em parte, ao fato de que a OPEP tem sido menos eficaz como cartel. O preço real do petróleo nunca mais se aproximou dos níveis atingidos no início da década de 1980. Além disso, os esforços de conservação e mudanças na tecnologia reduziram a dependência que a economia tinha do petróleo. A quantidade de petróleo usada para produzir uma unidade de PIB real diminuiu cerca de 40% desde os choques da OPEP da década de 1970. Ainda assim, seria prematuro concluir que os Estados Unidos não precisam mais se preocupar com os preços do petróleo. Os problemas políticos do Oriente Médio, ou uma maior cooperação entre os países membros da OPEP podem sempre elevar os preços do petróleo. Se o aumento nos preços do petróleo for grande o bastante, o resultado macroeconômico muito provavelmente se assemelharia à estagflação da década de 1970. Saiba mais sobre as origens da demanda agregada e da oferta agregada. Agora que temos uma compreensão preliminar do modelo de demanda agregada e oferta agregada, vale a pena dar um passo atrás e considerar sua história. Como se desenvolveu esse modelo de flutuações no curto prazo? A resposta é que o modelo é, em grande medida, subproduto da Grande Depressão da década de 1930. Os economistas e formuladores de políticas da época ficaram confusos sobre o que causara tal calamidade e indecisos sobre como lidar com ela. Em 1936, o economista John Maynard Keynes publicou um livro intitulado Teoria Geral do Emprego, dos Juros e da Moeda, que procurou explicar as flutuações econômicas de curto prazo em geral e, mais especificamente, a Grande Depressão. A principal mensagem de Keynes era a de que as recessões e depressões podem ocorrer devido a uma demanda inadequada por bens e serviços. Keynes era, há muito, um crítico da teoria econômica clássica, a teoria que examinamos anteriormente no livro, porque ela só era capaz de explicar os efeitos de longo prazo das políticas. Alguns anos antes de publicar sua teoria geral, Keynes escrevera o seguinte a respeito da economia clássica: o longo prazo é um guia enganoso para as situações presentes. No longo prazo todos estaremos mortos. Os economistas se propõem uma tarefa muito fácil e inútil se em épocas de tempestades eles apenas puderem dizer que quando o temporal tiver passado, o oceano estará calmo. A mensagem de Keynes era dirigida aos formuladores de políticas tanto quanto aos economistas.
Enquanto as economias do mundo sofriam com o elevado desemprego, Keynes defendia políticas para aumentar a demanda agregada, inclusive despesas do governo em obras públicas. No próximo capítulo, examinaremos em detalhes como os formuladores de políticas podem tentar usar os instrumentos das políticas monetária e fiscal para influenciar a demanda agregada. A análise apresentada no próximo capítulo, assim como neste, deve muito ao legado de John Maynard Keynes. Conclusão: este capítulo atingiu 2 objetivos. Primeiro, discutimos alguns fatos importantes acerca das flutuações de curto prazo na atividade econômica. Segundo, apresentamos um modelo básico para explicar essas flutuações, chamado modelo da demanda e da oferta agregada. Continuaremos nosso estudo desse modelo no próximo capítulo a fim de entender mais plenamente as causas das flutuações na atividade econômica e como os formuladores de políticas podem reagir a essas flutuações. Resumo: todas as sociedades registram flutuações econômicas de curto prazo em torno das tendências de longo prazo. Essas flutuações são irregulares e, na maioria dos casos, imprevisíveis. Quando ocorrem as recessões, o PIB real e as demais medidas de renda, despesa e produção caem e o desemprego aumenta. Os economistas analisam as flutuações econômicas de curto prazo usando o modelo da demanda e da oferta agregada. Segundo esse modelo, a produção de bens e serviços e o nível geral de preços se ajustam para equilibrar a demanda agregada e a oferta agregada.